Amigos do esporte, bom dia. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Canal Muita Bola nessa hora, dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para hoje, segunda-feira, dia 25 de março. E sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, vamos para o que interessa. Começando pela Liga Profissional da Primeira Divisão do Campeonato Chileno, o Universidade de Chile, que é o segundo colocado com 12 pontos, recebe o Cobresal, que é o penúltimo, com apenas 1 ponto em 4 jogos. Lembrando, o líder é o Deportes Iquique na primeira colocação com 13 pontos. Caso a Universidade de Chile conquiste uma vitória hoje, ele provisoriamente assumirá a liderança da competição. 5 jogos de vencibilidade até o presente momento, 4 vitórias e 1 empate, e perdeu apenas 1 jogo nos últimos 9. A equipe do Universidade de Chile vive um grande momento, tanto que está traduzindo aí a sua colocação na segunda posição do campeonato, recebendo o Cobresal, que apesar de ser uma equipe de tradição e fazer bons campeonatos, não está vivendo um bom momento. A equipe nos últimos 5 jogos não sabe o que é vencer. São 4 derrotas e 1 empate até o presente momento. E fora de casa, esses números continuam de ruim a pior. 4 jogos sem saber o que é vencer, com 3 derrotas e 1 empate, marcou míseros 3 gols, o ataque não anda funcionando muito bem, principalmente quando joga fora de casa, e a defesa com média negativa de 1 gol por partida. Momento muito delicado da equipe do Cobresal, mas um detalhe, no confronto direto, nos últimos 10 jogos entre eles, o Cobresal levou a melhor, conquistou 5 vitórias contra 2 da Universidade de Chile e 3 empates. E mesmo na condição de mandante, nos últimos 6 jogos, a equipe da Universidade de Chile não teve uma vida fácil diante do Cobresal. Foram apenas 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Então esse jogo não é um jogo teoricamente até que sim, até porque o Universidade de Chile vive um momento muito mais positivo do que o Cobresal. Mas na prática, o que se viu nos últimos 10 jogos em especial foi a equipe do Cobresal levando vantagem. Eu não acredito que hoje a equipe da Universidade de Chile, pelo momento que vive, a equipe em casa vem de 3 vitórias consecutivas, perdeu apenas 2 jogos nos últimos 8, 4 vitórias e 2 empates, marcou 11 gols, sofreu 7. Eu não acredito que ela vá ser derrotada hoje, até porque ela almeja conquistar essa vitória, vive um melhor momento, tem um melhor elenco, um aproveitamento muito mais positivo, comparando com o seu adversário, no caso o Cobresal, e caso conquiste essa vitória hoje, ela assume a liderança da competição. Probabilidade de placar exato é um jogo com característica para 2-1. Pelo momento do Universidade de Chile, pela situação que se encontra o Cobresal, repito, não vive um bom momento na temporada, um aproveitamento abaixo da média da expectativa, traduzindo na situação que se encontra, ou seja, penúltimo colocado na tabela do campeonato. Eu acredito na vitória do Universidade de Chile, vou dar essa moral, vou tirar esse golzinho a princípio, né, na pré-live do Cobresal, mesmo sabendo que tem grande potencial a esse 2-1 acontecer. Eu vou no 2-0 do Universidade de Chile, ou mais de 1,5 gols no bilhete, e o ambas marcas eu deixo por ao vivo. Beleza, pessoal? Agora, esse jogo acontece às 7 horas da noite. Agora, partindo direto para a Colômbia, apertura, rodada 13, Once Caldas, 7º colocado com 21 pontos, recebendo a equipe do Alianza, que é o 17º com 12 pontos. Lembrando, o líder é a equipe do Tolima, com 26 pontos. Então a diferença do 7º, que é o Once Caldas, para o primeiro, que é o Tolima, é apenas de 5 pontos. Campeonato bastante disputado esse da Colômbia, apesar de estar na 13ª rodada. Em casa, a equipe do Once Caldas tem apenas uma derrota nos últimos 11 jogos, tem se mostrado um bom mandante. Já pelo lado do Alianza, vem de 3 vitórias, 2 derrotas e um empate nos últimos 6 jogos. Fora de casa, apenas 2 vitórias nos últimos 11 jogos. Não tem se mostrado um bom visitante. Isso aí é muito importante para a gente chegar aqui a uma decisão referente ao mercado de resultados. A equipe do Once Caldas, nos últimos 6 jogos em especial, teve 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate no que diz respeito à sua condição de mandante. Marcou 10 gols, uma média positiva de 1,5 e sofreu 5, arredondando uma média negativa de 1 gol por partida. No confronto direto, são 9 jogos sem vencer. E de quebra, um tabu a ser quebrado. Isso mesmo, me surpreendeu aqui. 9 jogos sem saber o que é vencer. Um tabu, já longo esse tabu aí, viu? Para as condições aí, para a tradição do Once Caldas, com todo respeito à Aliança, isso mostrou que o Aliança não tem sido vida fácil quando encontra com o Once Caldas. O Once Caldas tem bastante dificuldade diante desse adversário. Mas eu acredito que pelo momento do Once Caldas,
pela situação na tabela de classificação, pelo grau de aproveitamento na temporada e pelo momento do Alianza, mesmo o Alianza tendo até uns números interessantes nos últimos 6 jogos em especial, mas fora de casa não foi tão contundente como fora jogando nos seus domínios, eu acredito que hoje o Once Caldas tem real potencial de quebrar esse tabu. Lembrando, a última vitória do Once Caldas foi no dia 10 de novembro de 2018. Já se passaram quase 6 anos e chegou a hora do Once Caldas dar fim a esse tabu aí, né? Por fim, melhor dizendo, a esse tabu aí de 9 jogos sem saber o que é vencer. O Once Caldas venceu na ocasião pelo placar de 1-0 jogando dentro de casa. Então tem que voltar a vencer e o momento é agora. Eu vejo o Once Caldas com grande potencial aí e com números favoráveis para exterminar esse tabu aí de 9 jogos sem saber o que é vencer a equipe do Alianza. O Alianza, nos últimos 6 jogos em especial fora de casa, conquistou 2 vitórias, 3 derrotas e um empate, marcou 6 gols, média positiva de 1 e sofreu 9, média negativa de 1,5. O que esperar desse jogo hoje é um mercado interessante com mais de 1,5 gol e uma probabilidade também muito positiva para a conquista de resultado positivo, no caso a vitória por parte do Once Caldas. Acredito nessa vitória do Once Caldas hoje, independente do que vai acontecer, eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que eu analisei e pesquisei. Probabilidade para cá exato, 2-0, é outro jogo com característica para 2-1. Mas eu vou dar essa moral também para o Once Caldas, 2-0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. A bola rola às 6 horas da tarde. Agora partindo para a Liga Profissional do Equador, 21 horas, 9 horas da noite, a bola rola para Orense e Emelec. Outro jogo importantíssimo, o Orense é o penúltimo colocado, está lá na zona do rebaixamento, 15º, com 2 pontos em 4 jogos, um aproveitamento abaixo da média, recebendo o Emelec, que é o terceiro com 10 pontos. Lembrando, o líder é o Del Valle com 11. Caso conquiste a vitória hoje, a equipe do Emelec momentaneamente assume a liderança do campeonato. Vem numa sequência de 9 jogos de invencibilidade o Emelec, sendo 6 vitórias e 3 empates. Já pelo lado do Orense, 7 jogos sem saber o que é vencer, com 4 derrotas, 3 empates, marcou 5 gols, uma média inferior a 1 gol próprio partido e sofreu 13, média negativa de 2, arredondando. Dentro de casa, apenas uma vitória nos últimos 6 jogos, 3 derrotas e 2 empates. Marcou 7 gols, média positiva de 1 e sofreu 9, média negativa de 1,5. Já no confronto direto, nos últimos 4 jogos entre eles, foram 2 vitórias da equipe do Orense, 1 derrota e 1 empate. Uma ligeira vantagem, até porque foram poucos jogos que apareceram aqui para mim. Beleza, pessoal? O que a gente espera de um jogo como esse? Pelas características das equipes, pelo potencial de ambos, pela vulnerabilidade de momento da equipe do Orense, e pelo potencial e grau de invencibilidade e números positivos do Emelec, é um jogo com grande probabilidade de mais de 1,5 gol e com reais potencial de uma vitória do Emelec, mesmo jogando fora de casa. Mas a entrada menos arriscada aqui é o mercado de gols. O mais de 1,5 gol tem muito valor e tem grande probabilidade. Ainda assim, mesmo com todos esses números favoráveis ao mercado de gols, eu também estou confiante na vitória do Emelec. Mas aí é outra história. A melhor entrada é o mais de 1,5 gol. Mas ainda assim também eu vejo o potencial de vitória do Emelec, mas aí tem aquela coisa do dupla chance, né, para não correr um risco maior, e eu acredito num Orense 0, Emelec 2, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora partindo para o Campeonato Gaúcho, semifinal, jogo da volta, Inter e Juventude, lembrando, o jogo de ida foi 0-0, caso se repita o empate hoje, a decisão será nas penalidades. A equipe do Inter está invicto a 11 jogos, sequência muito positiva do Inter, 10 vitórias e um empate, marcou 23 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols para o partido e sofreu 5, números defensivamente falando muito sólidos, muito positivo, uma equipe que sofre poucos gols, principalmente quando joga nos seus domínios. Pelo lado do Juventude, tem se mostrado ao longo, né, da sua temporada, principalmente no que diz respeito ao que foi a Série B 2023 e também nesse ano, que tem sido um bom mandante, chegando a ser até mesmo ótimo, mas quando joga fora de casa, exceto quando pega uma equipe de inferioridade muito grande, ele costuma se dar bem, mas quando ele pega equipes de uma qualidade ali próximo da dele ou maior, né, que fica mais difícil ainda, como é o caso do Inter, ele tem dificuldade, né, de conquistar e dar sequência aos números positivos de vitória. Mas é semifinal e aqui as coisas se equilibram, entre aspas, até porque é uma espécie de situação diferenciada, não é um jogo por disputa de liderança do campeonato, de melhorar sua colocação,
é um mata-mata, onde perdeu, nesse caso, já é o segundo jogo, está fora da final. Então, isso tende a criar uma certa dificuldade para ambas as equipes, mesmo o Juventude não sendo um bom visitante e o Inter sendo um grande mandante. Mas ainda assim, o favoritismo é da equipe da casa, tem um melhor plantel, tem números muito mais positivos, tem resultados muito mais condizentes com a situação aí que o coloca como favorito. Por isso eu acredito na vitória do Inter, mas não julgo que vai ser fácil. A equipe do Juventude, 2 vitórias nos últimos 9 jogos, um momento delicado do Juventude e 5 empates. Esse número de empates que acaba incomodando e acendendo o sinal de alerta. Então, um empate anula no Inter tem muito valor, até porque o primeiro jogo terminou empatado. A equipe do Juventude fora de casa nos últimos 7 jogos, um 4-0 frente ao Guarani de Bagé, foi o resultado, digamos assim, mais expressivo como visitante, né? Mas a equipe, quando eliminou a equipe do Bagé pelas quartas de final da competição, vinha numa sequência muito ruim fora de casa, né? Com aproveitamento, repito, abaixo da média. A equipe tem 3 empates, 3 derrotas, no que diz respeito aos últimos 7 jogos fora de casa, e apenas uma vitória que foi justamente contra o Bagé, e consequentemente se classificou à semifinal da competição. Marcou 6 gols, um ataque razoável e sofreu 5 também, uma média arredondando de 1 gol pró e negativo por partida. Já no confronto direto, fora de casa, são 14 jogos sem saber o que é vencer o Internacional. Então, mostra ser um freguês de carteirinha e o Inter vai tentar manter nessa escrita e essa supremacia para cima do Juventude hoje. A equipe do Inter não perde há 6 jogos nesse confronto direto. São 3 vitórias e 3 empates, jogos aleatórios. E na condição única de mandante, 13 jogos, repito, de invencibilidade com 11 vitórias e 2 empates. É favorito, probabilidade de placar exato, 2-0. Tem potencial para o seu último jogo aí, entre aspas, desse mata-mata de semifinal, de ambas marcas, tem, porque o Inter vai ter que buscar o resultado. Assim também como a equipe do Juventude. E se esse gol sai ou para um lado ou para o outro até os 15 minutos em especial, a partida tende a ser elétrica, mais do que a gente espera. E aí as duas equipes buscando igualar o placar, né? No caso o Inter se sair atrás, no caso o Juventude se sair atrás, entendeu? E aí o jogo se torna, digamos assim, muito mais favorável para a gente ver 2 gols nessa partida, é o que eu espero. Mas lembrando, 1-0 aí para quem quer que seja é goleada. O Inter é favorito, eu vejo uma entrada mais cautelosa com empate anula, mas ainda assim eu acredito nessa vitória seca do Inter, mas não descarto esse empate anula, beleza? Probabilidade de placar exato, 2-0, mesmo se tratando também de outro jogo característica aí para 2-1, eu vou no Inter 2-0 ou mais de 1,5 no bilhete. Agora partindo para o Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Goiânia, jogo da volta, lembrando o jogo de ida foi eletrizante, 3-2 para o Atlético Goianiense fora de casa. Hoje, 7h30 da noite, dentro do seu domínio, ele vai tentar manter, né, a escrita aí de ser favorito nesse confronto direto. 12 vitórias seguidas, vem a equipe do Atlético Goianiense numa sequência fenomenal, tem tudo para fazer um bom campeonato pela Série A. Marcou 39 gols, o que dá uma média aí arredondando de 3 gols por partida, ataque poderoso, e sofreu apenas 7. O que dá uma média aí inferior a 1 gol negativo por partida. Números bastante positivos para a equipe do Atlético Goianiense. Já pelo lado do Goiânia, apesar de ter eliminado o Goiás nas quartas de final, nas penalidades, pós 2 resultados iguais aí, né, 2 empates, a equipe amarga um jejum de não saber o que é vencer a 8 jogos. Momento delicado da equipe do Goiânia. Somando 5 derrotas e 3 empates, marcou apenas 5 gols nesses últimos 8 jogos e sofreu 11, uma média negativa aí de 1,5 gols por partida. Fora de casa, a situação continua de ruim para pior. São 14 jogos sem saber o que é vencer, com 9 derrotas e 5 empates. O que mascarou um pouco essa situação aqui do Goiânia foi essa classificação frente ao Goiás, após 2 empates e classificação nas penalidades, o que deu a ele o direito de disputar a semifinal. Só isso, porque se não fosse isso, estaria muito mais escancarado todo esse momento de vulnerabilidade da equipe do Goiânia, que faz uma temporada, digamos assim, não tão interessante.
mas o regulamento permitiu que ele se classificasse com esses 2 empates diante do Goiás e, consequentemente, foi mais feliz nas penalidades. Mas, enfim, a equipe, nos últimos 6 jogos, obteve 2 derrotas e 4 empates na condição de visitante, marcou 4 gols, um ataque de modesto para ruim e sofreu 6, média negativa de 1 gol por partida. Já pelo lado do Atlético Goianiense, dentro de casa, não sabe o que é perder a 20 jogos, 14 vitórias e 6 empates, marcou 22 gols, o que dá uma média positiva de 1 gol por partida e sofreu 22, ou seja, tanto fez como tomou, né? Interessante aí, nos últimos 6 jogos, o ataque funcionou muito bem, né? São 14 vitórias e 6 empates, o ataque marcou 22 gols nos últimos 6 jogos, no confronto direto, nos últimos 5 jogos entre eles, foram 4 vitórias e 1 derrota, supremacia do Atlético Goianiense, 14 gols marcados, que dá uma média de 3 gols por partida, e sofreu apenas 7. Favorito, probabilidade de placar exato, 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Eu não indico aqui, não dou uma sugestão aqui de vitória no primeiro tempo, até porque o Atlético entra com a vantagem. Caso o jogo termine empatado, ele estará na final do campeonato, então eu não vejo motivo para eu, aí, digamos, na ambição de uma ODD maior, me arriscar e botar uma vitória no primeiro tempo, porque de repente o Goiânia entra lá todo fechadinho, jogando por uma bola, dificultando a situação do Atlético, de repente o Atlético não está num dia tão inspirado, por algumas infelicidade acaba perdendo inúmeras oportunidades caso crie na partida, e aí o jogo vai se desenrolando, de repente o Goiânia acha uma bola, sai na frente, ou termina empatado a partida 0-0, vai para o segundo tempo, e a gente vai ficar se frustrando porque buscou essa vitória no primeiro tempo. Lembrando, o Atlético, acredito que já vai querer logo decidir a parada nos primeiros 15 minutos, já abrir mais vantagem ainda, já que começa o jogo ganhando, mas eu não posso simplesmente me limitar as suposições, eu tenho que ser muito mais realista. O Atlético não tem ambição nenhuma, entre aspas, já de buscar esse resultado, até porque ele entra com vantagem. Obviamente que na prática, pelos números que ele tem, isso naturalmente vai acontecer, mas aí são só suposições. Repito, às vezes tudo que a gente planeja, tudo que a gente analisa, acaba dando o contrário, porque de um lado eu tenho uma equipe que já entra vencendo com a vantagem, com números muito mais favoráveis, e no outro uma equipe que está tentando aí, digamos assim, um fato histórico, algo surpreendente, que é tirar essa classificação do Atlético à final do campeonato e obviamente se classificar, que é o caso do Goiânia. Tudo no futebol é possível, mas eu tenho que analisar ponto a ponto, situação de ambos, rendimento, grau de aproveitamento, elenco, e no momento o Atlético Goianiense está muito à frente e tem reais condições de vencer essa parada. 3-1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. 5 jogos pré-analisados, para aqueles que estão tão otimistas quanto eu e querem formatar aí um binguinho com 5 times para vencer. Aí está a lista: Atlético Goianiense, Inter de Porto Alegre, Emelec, Once Caldas e Universidade de Chile. A tripla do dia ficou assim: Once Caldas, Universidade de Chile, Once Caldas, Universidade de Chile e Emelec. Aqui é na tripla áudio e vídeo aqui que eu estou mandando essa tripla aí de probabilidade de vencedor, beleza, pessoal? Mas no final do vídeo vai ter outras entradas, outras probabilidades, outra formatação de tripla promissora, de tripla do dia, bilhete pronto, top 5, top 10, mas o áudio e vídeo aqui ficou assim, ó: tripla do dia, Emelec, Once Caldas e Universidade de Chile. Agora eu aproveito o Inter de Porto Alegre, junto com o Atlético Goianiense e o Auge se for a memória, da Argélia, beleza, pessoal? Aí forma a tripla promissora. E as probabilidades de placar exato, para quem gosta aí de tripla exata, uma boa dica é Inter 2-0, Once Caldas 2-0 e Emelec 2-0. E uma dupla exata, Universidade de Chile 2-0 e Atlético Goianiense 3-1. Um bom dia a todos, até a próxima, fique com Deus. Lembrando, infelizmente, semana de data FIFA, a gente acabou sofrendo aí uns Reds que não estava na programação. Faz parte. Eu entro nas redes sociais aí dos mais conceituados criadores de conteúdo, assim como eu, analistas, comentaristas, traders esportivos, e eu vejo quanto os seus seguidores, os seus admiradores também sofreram na pele com esses jogos aí de data FIFA, muitos deles decepcionando. É a famosa, pegadinhas, armadilhas
muitos exemplos aí, se a gente for citar, a gente vai ficar até de manhã aqui. Infelizmente acontece. E a gente tem que pedir a Deus para nos proteger e que os principais campeonatos não demorem a retornar e a gente possa ter, digamos assim, números mais abrangentes de jogos de valor e equipes de potencial para nos proporcionar muitos greens. Um bom dia a todos e até a próxima. Fique com Deus. E se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora e fortalece. Um bom dia e até a próxima.